Fala aí, galera do YouTube, beleza? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, tá? Eu venho trazendo aqui mais um vídeo para você. É uma palavra difícil, tá? É uma palavra de Deus, tá? Li muito, estudei, pesquisei, tá? A minha única fonte, tá, de tudo aqui que eu vou trazer em relação à palavra de Deus, tá? Em relação à palavra de Deus, a minha única fonte de informações é a palavra de Deus e o próprio Deus, tá? Eu não busco informações em outros vídeos. Eu até assisto outros vídeos sobre os assuntos, né, que eu vou falar. Tem todos esses assuntos que eu falo aqui, tem vídeos, tá? Outras pessoas falam, mas eu não me baseio por eles, tá? Eu assisto os vídeos depois de preparar a minha palavra, né? O que Deus me dá. Eu faço um esboço, né? Que eu vou passar para você agora aqui, tá? E o que eu vou falar aqui é uma palavra difícil, tá? Eu não vejo muitos pregadores falando sobre isso, não vejo muitos pastores falando sobre isso, mas eu tenho visto bastante isso acontecer no meio cristão, tá? Um servo de Deus, quem serve a Deus, quem serve a Cristo, pode casar novamente? Será que pode casar de novo? O que Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que Jesus falou? Vamos lá? Vamos saber o que ele falou? Vamos saber o que a palavra de Deus nos ensina? Então vamos aqui, ó, em Mateus, tá? Deixa eu ir aqui do início com vocês. Mateus, tá? Capítulo 19, versículo 6, tá? Eu quero começar com esse versículo porque é um versículo que eu escolhi, né? Para começar bem leve, porque a palavra de Deus ela vai ficando mais pesada conforme o andar do vídeo. E eu não quero me prolongar muito, tá? Eu não vou falar muito para não ficar nas minhas palavras. Eu quero mais ler, tá? E desejo muito que você leia o contexto, tá? Não tenha preguiça de ler o contexto da palavra de Deus. Leia o contexto antes, o contexto depois, tá? Para que você não fique confuso, tá? Deus não é Deus de confusão. Então, vamos lá. Mateus 19, versículo 6, diz assim: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, tá? Esse foi o versículo inicial, tá? Que Deus me deu. Agora eu quero fazer uma pergunta. Deus aprova que um casal se divorcie? Porque nós estamos aqui falando se pode casar de novo. Então, para casar de novo, você não pode estar casado, né? Deus aprova, Deus permite que um casal se divorcie? Não, não aprova, tá? Não permite. Porém, tem uns aí, umas pessoas que fazem isso, se casam novamente, tá? Eu vou falar aqui quais são os critérios para casar novamente. O que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus nos ensina que Deus não achou bom o homem ficar só. Vamos lá ver? Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Vamos lá. Gênesis 2, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, tá?
Primeiro aqui, ó, não é bom. Ou seja, Deus viu que para todos os animais, né, para todas as aves do céu, qualquer tipo de animal que tinha, né, que Deus criou, tinha um macho e uma fêmea. E o homem era só, tá? Deus, percebendo isso, disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, ou seja, farei para ele uma, tá? Vamos aqui desmembrar todo o versículo. Farei para ele, tá? Far-lhe-ei uma, quer dizer que é uma só, número, tá? Uma ajudadora, ou seja, far-lhe-ei uma pessoa que ajude. Idônea. Idônea quer dizer o que? Capaz, capacitada, tá? Preparada para ele, tá? Farei para ele uma pessoa que ajude, que seja capaz, idônea, que seja capacitada, tá? Para ele. Ou seja, Deus olhou para o homem, para o Adão e decidiu fazer. Não sei se ele era enrolado, não sei, porque Deus quis fazer uma pessoa que fosse capaz, idônea, capacitada, tá? Para ele. Deus não deu qualquer coisa para o homem. Deus fez uma ajudadora idônea, tá? Uma ajudadora capaz, capacitada, alto nível, tá? Então, vamos prosseguir. Então Deus criou a mulher e a deu para o homem e instituiu o casamento. Gênesis 2, versículo 21. Aqui. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Ou seja, Deus fez um corte, tirou uma costela e cerrou a carne em seu lugar. Ou seja, costurou, fechou, cicatrizou, enfim. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Deu para ele, fez e deu para ele, tá? E Adão disse, Adão, no versículo 23, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, ou em algumas traduções, varoa, porquanto do homem, ou em outras traduções, varão, foi tomada, tá? Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne, tá? Veja que aqui Deus intitula, né? Deus cria o casamento, foi o primeiro casamento, tá? Instituiu o casamento aqui, nessa passagem, tá? Ele uniu o homem e a mulher, e os dois se tornam uma só carne através do casamento, tá? Do ato conjugal, tá? Você pode ver aqui, ó, apegar-se a sua mulher, singular, uma mulher, e serão ambos, o homem e a mulher, uma carne. Os dois serão um, tá? Vamos prosseguir. O que é o casamento? Casamento, no meu entender, é a união de duas pessoas de sexos diferentes, ou seja, um homem e uma mulher, tá?
O casamento é heterossexual, ou seja, sexos diferentes, tá? Não é homossexual, enfim, é heterossexual, sexos diferentes, tá? Um homem e uma mulher, tá? Vamos prosseguir. Deus criou a mulher para o homem, isso a gente já viu aqui, mas também está escrito no Novo Testamento. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 7. Acompanha aí. 1 Coríntios 11, versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Você viu lá em Gênesis que Deus criou a mulher do homem, ou seja, a mulher foi feita a partir do homem, tá? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, tá? A mulher foi criada por causa do homem, porque Deus viu que o homem, que não era bom que o homem ficasse só. Então ele criou a mulher para o homem, criou uma fêmea para ele, tá? Como para todo animal tinha uma fêmea, para todo macho tinha uma fêmea, ele criou uma fêmea para o homem também, tá? Então aqui, ó, a mulher foi feita, né, foi criada por causa do homem, tá? Porque o homem estava só, precisava de uma companhia. Todo animal tinha uma companhia, toda a criação. Então Deus criou uma companhia perfeita para o homem, que é a mulher, tá? Vamos continuar. Vai juntando as peças aí, tá? Vai juntando as peças. Deus abomina, detesta o divórcio, tá? Ele criou o homem e a mulher para ser uma só carne. Ele não criou para se separar, tá? Malaquias, tá? Livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, tá? Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, o divórcio, tá? E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, ou em algumas traduções, infiéis, tá? Aqui eu estou usando a versão corrigida, tá, gente? Versão corrigida de Almeida, tá? Não sejais desleais, beleza? Ele odeia, ó, ele odeia o repúdio, tá? Odeia. O Deus de Israel, o Senhor, odeia o repúdio, tá? Não sejais desleais, tá bom? Por que não sejais desleais? Você vai entender lá na frente. Vamos lá. Por que ele odeia o repúdio? Ele odeia o repúdio porque ele criou o homem e a mulher para ser uma só carne, tá? Tanto é que ele diz aqui em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, tá? E aqui ele fala sobre os dois serem um, tá? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mais é do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Mas também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, tá? Então, melhor serem dois do que um, tá?
Vamos prosseguir. Uma questão. Será que você já se fez essa pergunta? Ou já perguntou isso para alguém? Meu cônjuge não me entende, não me respeita, não me ama, ou se mostra insatisfeito ou insatisfeita comigo. Você já pensou isso? Você já disse isso? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Voltando aqui em 1 a Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, só que agora é no capítulo 13, tá? E o versículo 4 diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Presta atenção aqui, ó. O amor é sofredor, tá? Quem ama sofre, tá? Por que que sofre? Porque você ama, mas nem sempre você recebe esse amor. Então, o amor que o Senhor Jesus nos ensinou a amar é um amor incondicional, ou seja, não existe condições. No calor, no frio, na chuva, no sol, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, né? Assim que falam hoje em dia, quando vai ter uma cerimônia de casamento. Isso é amor incondicional, tá? É amor incondicional. E outra, é até que a morte os separe, tá? É até que a morte os separe. Então, é um amor incondicional, ou seja, você não depende da ação ou reação do outro para amá-lo ou amá-la, tá? Você tem que amar incondicionalmente, tá? Independente da outra pessoa demonstrar afeto ou não, tá? Ame, independente de qualquer coisa, tá? E também aqui no versículo 8, ó. O amor nunca falha, ou em algumas traduções, acaba, tá? O amor nunca é nunca, tá? O amor nunca acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá, tá? Então, o amor, ele não pode acabar. De jeito nenhum. O amor não acaba. Definitivamente, tá? A palavra de Deus que diz isso. O amor não acaba, tá? O que pode acontecer é o amor esfriar, mas acabar fora de cogitação. O amor não acaba, tá? Você diz, o amor acabou, não deu certo, tem que separar, tem que se divorciar, não. Inventa outro motivo. Não é porque o amor acabou. O amor não acaba. O amor esfria, tá? Vamos ver lá? Mateus, capítulo 24, versículo 12, tá? Olha o que a palavra de Deus diz, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, tá? Esfriará. Esse versículo aqui, esse capítulo 24, ele fala sobre o fim dos tempos, tá? O assunto dele é o fim dos tempos. Aí você deve se perguntar, mas está falando do fim dos tempos, do Apocalipse, da volta de Jesus, de sinais, tá? O que tem a ver o casamento com isso? Bom, aqui está dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor em relação a tudo, em relação a Deus, em relação ao cônjuge, em relação ao próximo, em relação ao irmão, em relação à família. O amor esfriará, tá? Por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos, tá? Não é de todos. O amor de muitos esfriará. Não diz que acaba, diz que vai esfriar, tá? Então, o amor não acaba, tá?
O amor ele pode esfriar. O amor, como nós lemos, o amor ele é sofredor. Deus, ele nos ama infinitamente e incondicionalmente e sofre por isso. Ele sofre por tanto nos amar, por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa incredulidade, tá? Quer ver que Deus nos ama? Ó, Deus sofre. Mateus capítulo 17, versículo também 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui, tá? Aqui está falando de um lunático, tá? Que sofre muito, aqui ó, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Ou seja, Deus, Jesus, por amor, ele sofre, tá? Sofre porque nós somos incrédulos. Os discípulos não conseguiram curar. Olha aqui, ó, não puderam curar, ó, e trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou, tá? Então, ou seja, mesmo sendo incrédulos, mesmo sendo perversos, o Senhor ele está conosco, o Senhor ele nos ama, tá? E sofre por isso, tá? Sofre porque mesmo ele nos amando, nós somos incrédulos, tá? E Deus, mesmo tendo todos os motivos do mundo, o Senhor não nos deixa, não nos abandona, pelo contrário, nós é que o abandonamos e o deixamos e inventamos uma desculpa qualquer para isso. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 20. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, isso é muito tempo. Até a consumação dos séculos. Ele já disse que estaria conosco, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Tá? Isso quem disse foi Jesus, tá? Não sou eu que estou dizendo. Aqui não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. Quer ver uma prova que Deus nos ama incondicionalmente? João, capítulo 3, versículo 16, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é um motivo tão grande, é uma maneira tão grande que Ele nos amou, é tão incondicional, que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou tanto que sacrificou um para poder ganhar o mundo inteiro, tá? Mesmo ele sabendo que Deus sabe de tudo e sabe antes, pela sua onisciência e presciência, ele sabe que nem todos vão crer em Jesus, sabe que nem todos vão se salvar e sabe que nem todos vão dar valor à sua palavra. Mas ele sabe que muitos vão crer e muitos vão crer em Jesus e vão ter a vida eterna, tá? Vamos continuar aqui, ó. Agora imagina, nós, por qualquer motivo, já queremos brigar, discutir e até mesmo nos separar ou divorciar, no caso dos casados. Você já parou para pensar
E se Deus também fizesse assim? O que não falta é motivo. Nós o negamos, o rejeitamos, o excluímos, tá? Excluímos dos momentos especiais pra gente, tá? Nós o rejeitamos quando somos colocados ali contra a parede, o negamos, tá? Não sou de Cristo não, tá? Não sou evangélico não, tá? Muitas vezes nós o negamos, nós o rejeitamos e excluímos ele. E pior do que fazer isso tudo é lembrar dele só quando a gente quer um milagre, lembrar dele só quando a gente quer uma bênção, tá? Então você imagina, se Deus fizesse assim. Por isso o Senhor não permite o divórcio. Ele não nos abandona. E Ele também quer que a gente não abandone o cônjuge, tá? E quando Deus fala da esposa na palavra de Deus, Ele está se referindo à igreja. Ou seja, a igreja o rejeita, o abandona, o exclui, e mesmo assim ele continua amando a sua noiva, continua amando a igreja, incondicionalmente, tá? Então, como ele faz isso, ele também quer que nós, os maridos, não façamos isso, nem as esposas façam isso. Ele não quer que os casamentos, que as uniões acabem, porque foi ele que fez, tá? Por isso o Senhor não permite o divórcio. Ele detesta o divórcio, tá? Em caso de infidelidade, deve-se perdoar. Isso mesmo, perdoar, tá? É difícil? É. Muito difícil. Dói. Mas tem que perdoar, tá? Não importa. Traiu. Você pegou no fraga, pegou na hora ali, perdoa. É difícil. Eu já conheci casos de que o marido pegou a esposa no fraga e perdoou. Tanto o cara como a esposa. Perdoou, tá? E hoje continuam juntos, graças a Deus. Essa união Satanás não conseguiu destruir. Mas muitos, eu digo muitos casamentos, e todos podem ver isso na internet, na televisão, nos jornais, muitos casamentos acabam por nada, por motivo nenhum. E o que eles alegam? Não deu certo. Não deu certo. Como não deu certo? Não tem como não dar certo, tá? Muitas vezes não dá certo porque os dois querem ter razão, tá? E quando os dois querem ter razão, dá divórcio. Porque um tem que ceder sempre. Sempre tem um que tem que ceder. Uma vez um cede, na outra vez o outro cede, tá? Hoje eu tô errado, amanhã eu tô certo. E é assim que a gente leva, tá? O casamento ele não pode acabar. E o Senhor Jesus, ele nos dá esse exemplo, tá? É difícil, é difícil. Mas a palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel conosco, tá? Ele perdoa a nossa infidelidade, a nossa desobediência e os nossos pecados em geral, tá? Deus perdoa nossos pecados desde que nos arrependamos, tá? Que a palavra de Deus diz, aquele que se arrepende e deixa, tá? Então, Ele nos perdoa. Vamos ver aqui, ó. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, tá? Não pode negar-se a si mesmo. Ó, a palavra fiel é esta aqui. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, tá? Ou seja, Ele nos perdoa, tá? Incondicionalmente. Vamos ver aqui outro texto. No Evangelho de Lucas,
capítulo 17 e o versículo 3, tá? Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, tá? E versículo 4, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe, tá? Tem que perdoar, tá? Perdoar. Ou seja, ele nos perdoou, então nós temos que perdoar também, tá? Vamos ler aqui outro texto, Colossenses, capítulo 3, tá? E o versículo 12. Leia um contexto, tá, gente? Eu só estou lendo os versículos principais para você entender o assunto, entender a palavra, tá? Leia o contexto. Versículo 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos, tá? Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também. Jesus disse: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, tá? Devemos estar prontos, tá? Para perdoar. Embora não seja tarefa fácil, temos que perdoar, tá? 1 Coríntios, capítulo 7, é o capítulo do casamento, né? Como alguns dizem, capítulo do casamento. Vamos lá. Versículo 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, e se porém se apartar, fique sem casar, ou se reconcilie. É duas opções. Se você se separou, você quis, então separou. Fique sem casar ou se reconcilie com o seu marido ou com a sua esposa, tá? E que o marido não deixe a mulher, tá? Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente, ou seja, insiste em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente ou insiste em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, tá? Mas, versículo 15, mas se o descrente se apartar, tá? O descrente, o que não serve a Deus, ou a que não serve a Deus, tá? Se separar, se ela se apartar, ela não serve a Deus. O marido não serve a Deus, a esposa não serve a Deus. Tá? O outro é crente. O crente vai ficar parado, vai ficar na posição. Se o outro, o cônjuge, que não serve a Deus, não serve a Cristo, se apartar, pegar e ir embora, então aparte-se dele também, tá? Está escrito na palavra de Deus, ó. Mas se o descrente, tá, gente? O crente não vai separar não, tá? Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz, tá? Deus nos chamou para a paz, tá bom? Então o que a gente aprende aqui? Resumindo, a mulher não se aparte dele. Homem, marido, não se aparte dela, tá? Mas e se o outro se apartar? O outro não serve a Deus. Se ele se apartar, então você deixa ele ir, tá? Deixa ele ir. Se o descrente se apartar, aparte-se, tá?
Né? Como o exemplo que eu disse aqui, né? O marido incrédulo quer se separar e vai embora. Nesse caso, a mulher deve se apartar também, pois Deus nos chamou para a paz, tá? E outra, tá? Só relembrando. Separou, o outro quis ir embora, não pode casar. Você, crente, não pode casar novamente, tá? O outro foi embora, o outro não serve a Deus, não serve a Cristo, é descrente. Ele foi embora. Então, você não pode casar novamente. Ou você se reconcilia, dá um jeito de se reconciliar de novo, ou você fica sem casar, tá? Vamos lá. Isso também vale para os dois, né? Porque no versículo 15 diz o irmão ou a irmã, tá? Mas então, para finalizar o vídeo, não há nenhuma maneira de casar novamente? Será que na palavra de Deus não tem nenhuma maneira? Bom, eu só encontrei um motivo para casar novamente. Um só, tá? Mas primeiro eu quero tirar aqui muitas dúvidas, tá? Inclusive eu, há muito tempo atrás, tinha também essa dúvida. Eu entendia errado, tá? Eu entendi errado. E o Senhor me abriu os olhos quanto a esse assunto, a esse versículo que é tão usado para casar novamente, tá? As pessoas invertem, tá? A palavra de Deus e acabam casando novamente com essa base bíblica que não apoia o casamento, tá? Nesse caso, tá? Não apoia o casamento novamente, no que eu vou falar aqui, tá? Vamos lá em Mateus, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 9, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, no capítulo 3, tá, gente? Aqui, ó. Versículo 3, perdão. Mateus capítulo 19, versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar, separar, divorciar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, Deus, macho e fêmea, os fez? Ou seja, Jesus está lembrando que lá onde a gente leu, em Gênesis 2, Jesus está lembrando a eles que lá em Gênesis 2, Deus criou o homem e viu que não era bom que o homem ficasse só e criou a mulher para ele. Deu para ele, fez o casamento, instituiu um casamento, tá? E disse: serão os dois uma só carne. Aqui, ó. Tanto é que Jesus fala isso aqui depois. Versículo 5, e disse: portanto deixará o homem seu pai, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, tá? Deus ajuntou, casou, não separe o homem, tá? Deus, ele abençoa todo matrimônio, todo casamento. Você casou certinho, foi lá no cartório, bonitinho, teve a cerimônia, assinou, fez tudo bonitinho? Claro que antigamente não era assim, tá? Mas hoje em dia é. Então, Deus manda a gente cumprir a lei de Deus e a lei dos homens também, tá? Fez tudo direitinho, Deus abençoou o seu casamento. Se der alguma coisa errada, não foi Deus, foi você. É o marido, é a esposa. Alguma coisa está errada,
Mas Deus abençoou o matrimônio, Deus abençoou o casamento, tá? Versículo 7. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Tá? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, ou seja, o povo era rebelde, né? Só você ler lá o povo de Israel em Gênesis, tá? Você vai ver que o povo era rebelde. Por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim, tá? Deus não criou isso. Quem autorizou foi Moisés, tá? Quem autorizou foi Moisés. E Deus, e Jesus, tá? Jesus, ele, na sua palavra, você pode ler, ele diz: eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la, tá? Jesus veio cumprir a lei. Ele atualizou a lei, ele cumpriu. Só que ele atualizou, mas ele cumpriu, tá? Ele diz aqui no versículo 9, Moisés deu carta de divórcio, né? Moisés permitiu. Eu, porém, vos digo, tá? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, ou seja, se separar dela, se divorciar dela, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, tá? Ou seja, o homem foi infiel, a mulher foi infiel, você se separou e casou com outra, ou casou com outro, é adultério. E o que casar com a esposa separada também comete adultério, tá? Ou seja, o marido que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, vírgula, e casar com outra, comete adultério, tá? Ou seja, o fato dele ter se separado não dá direito a ele casar novamente, porque aqui, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, tá? Então imagina o casal. A mulher traiu o marido se divorciou dela e casou com outra, ele comete adultério. E essa esposa que traiu o marido, que se separou dela, casar com outro, também comete adultério, tá? O homem que casar com ela também comete adultério, tá? Você vê aqui, outro dia, como eu disse no início do vídeo, eu assisto outros vídeos sobre esse tema. Eu vi um vídeo onde o pastor diz, tá? Eu não vou falar o nome, mas ele diz nesse vídeo que aqui não está falando sobre casamento, tá? Casais casados, tá? Aqui está falando de casais antes do ato matrimonial, tá? Ou seja, mas e por que então Jesus falou casar com outra? Se ele está falando casar com outra, é porque ele estava casado com essa, tá? Ele falou aqui, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E outra prova aqui também, que não pode casar, no versículo 10, é o contexto. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. E Jesus, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Você vê aqui que Jesus ele responde, mas ele não tira a palavra casar, que os discípulos colocaram na conversa, né? Os discípulos falaram assim, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus poderia ter falado, esse assunto não é sobre casados, casais casados, tá?
Mas ele não fala isso. Ele responde o que os discípulos falaram ali. Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque existem eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Tá? Tem homens que nascem, mas não querem saber de casamento, querem se dedicar somente a Deus. Tá? Não é pecado. Tá? Embora Deus tenha visto que não é bom que o homem viva só, mas ele mesmo diz que tem uns que nascem assim, tá? Para viver para ele. Tem outros aqui, eunucos, que foram castrados pelos homens, ou seja, foram feitos assim. Um exemplo, os padres. Os padres, eles aceitam a condição de não poder se casar para servir na igreja, tá? Para fazer ali o papel de padre. Então eles aceitam essa condição de não se casarem, tá? E há eunucos que se castram a si mesmos, tá? Tem gente, né, homens e mulheres também, tá? Existem pessoas que mesmo depois de adulto, né, não nasceram assim e nem vão se tornar padres, mas eles decidem, depois de adultos, né, depois de certa idade, servir somente a Deus e não querem casar, tá? Mas aqui, para ele se tornar eunuco, né, depois de grande, né, se castrar a si mesmos, se tornar eunucos por conta própria, eles não foram casados, tá? Solteiros. Então eu quero voltar àquela pergunta. Será que não existe nenhum motivo então para casar de novo? Por quê? Se separar por causa de fornicação, casar com outra é adultério. O que casar com a separada também é adultério. Então não pode casar de novo? Pode. Tem um motivo, uma só. Uma única cláusula de autorização por Deus para casar novamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 7, versículo 39. Olha lá. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Tá? Isso também vale para o homem. Tá? O homem está ligado à mulher pela lei todo o tempo enquanto a esposa vive. Mas se falecer o seu marido ou sua esposa, fica livre para casar com quem quiser, contanto, crente, que seja no Senhor. Ou seja, mulher, homem de Deus, mulher de Deus, seu cônjuge faleceu, você pode casar com quem você quiser, tá? Desde que a outra pessoa não tenha sido casada, tá? Porque isso constitui adultério, como você viu ali em Mateus 19, tá? Casar com quem já foi casado e a esposa do cara ou o marido daquela mulher ainda está viva, constitui adultério, tá? Então, arrume um pretendente solteiro, tá? Solteiro ou viúvo, tá? Que esteja na mesma situação. Contanto, tá? Contanto, você pode casar com quem quiser, desde que, contanto, porém, todavia, seja no Senhor, tá? Ou seja, o outro tem que ser crente. Ele também tem que ser servo de Deus, serva de Deus, tá? Tem que servir a Cristo. É a única autorização, é o único meio, o único critério, tá? O único jeito de se casar novamente. É quando o outro falece. E não vale matar, tá? Porque isso constitui crime, tá? Então, essa é a palavra que Deus me deu acerca de casamento, divórcio e um novo casamento, tá?
Leia todo o contexto, tá? Leia. Se você quiser, deixe seu comentário, tá? A palavra de Deus, ela não deve ser discutida, tá? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus e está escrito e ponto final, tá? Mas se você quiser deixar o seu comentário, tá? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? E não esqueça de ativar as notificações. Quando você clicar em se inscrever ou inscrever-se, vai aparecer um sino do lado. Você aperta nesse sino, tá? E do lado do sino vão aparecer duas, como se fosse duas abas, tá? E vai estar ativadas as notificações. E toda vez que eu postar um vídeo novo, vai te avisar. O YouTube vai avisar para você que eu postei um vídeo novo, para você não perder nenhum vídeo, tá beleza? Então, fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja com vocês, que a paz de Cristo domine em vossos corações. Fiquem com Deus e leiam a palavra de Deus. Amém? É isso aí, gente.